Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um episódio do podcast do NA. Esse que é o podcast que fala sobre os assuntos gerais do agronegócio de uma forma mais aprofundada, com convidados especiais. Você que acompanhou, né, a primeira parte desse podcast, a gente está fazendo um especial sobre ESG e mais uma vez eu trago aqui como convidado, Rodrigo Capella, jornalista e especialista em comunicação para o agro. Ah, meu amigo Erickson, que alegria estar aqui de novo com você. E a você, meu amigo produtor, minha amiga produtora, um grande abraço. Vamos juntos com a força do nosso agronegócio. Bora acompanhar aqui, que a gente vai falar muito sobre ESG no nosso agronegócio. Muito bem, quem acompanhou o primeiro episódio, a gente falou de forma geral, né, sobre os pilares de ESG, né, que é a parte social, a parte de governança e a parte de meio ambiente. A gente pincelou ali, né, os conceitos principais sobre ESG. Então você que está acompanhando esse episódio, vai lá na primeira parte, assiste lá, depois volta aqui, aproveita, né, para se inscrever no canal, né, e deixar like, ativar o sininho para não perder nenhuma das novidades aqui do nosso podcast e dos demais vídeos que entram ao ar diariamente no nosso canal. Como eu disse, né, no primeiro episódio a gente deu uma pincelada, né, sobre os conceitos e agora a gente vai falar sobre a parte socioeconômica. Afinal de contas, né, o que esse trem muda na minha vida, Capella? Ah, meu amigo Erickson, muda tudo. Quando a gente fala sobre ESG, a gente fala sobre possibilidades, a gente fala sobre alternativas. Então, resgatar um ponto importantíssimo que a gente falou no primeiro episódio de ESG, você que está nos acompanhando aqui, quer ter melhor acesso a crédito, quer abrir mercado, quer melhorar a qualidade do teu produto, quer intensificar a produtividade no mesmo espaço de terra. Ah, meu amigo e minha amiga, uma alternativa eficaz é você implementar as atividades ESG. Elas são, com certeza, um caminho muito interessante e elas estão muito associadas e linkadas com o futuro do nosso agronegócio. No final do nosso episódio anterior, a gente até comentou sobre certificações, selos, enfim. As certificações, elas vêm exatamente para agregar valor, né? A gente sempre teve essa grande dúvida, como é que a gente agrega valor numa commodity? Numa soja, num milho, num café. As certificações já sanaram essa dúvida. Sim. Se você tem uma certificação, né, para soja, para o café, você tem um prêmio maior para aquela soja, ela vira, né, um produto de maior valor agregado. Mas isso exige investimento. É verdade. Rastreabilidade, tudo tem que ser muito bem rastreado. O produtor rural ele está consciente de que é um ciclo, né? Você investe mais para você ter um retorno maior. Isso já está na consciência dos produtores rurais de que o ESG ele demanda mais investimento, mas ele também vai trazer mais retorno ao final do processo. Sim, o produtor rural está consciente desse ecossistema, está consciente do retorno financeiro que vai ter e está consciente, meu amigo, por diversos motivos. Está consciente porque quer atender a demanda dos consumidores, que demandam justamente produtos sustentáveis, saudáveis e com origem comprovada. Está consciente por conta da sucessão familiar que cresce de uma forma consistente e coerente no campo, né? Porque hoje está comprovado que a sucessão familiar não é a substituição de um pelo outro. Sai o pai e entra o filho. Não! A sucessão familiar é um processo de continuidade. E quando a gente fala continuidade, a gente fala em, com certeza, estabelecer as funções e as atividades de cada um. Então, o filho na propriedade pode ser responsável pelas atividades ESG, o que vem acontecendo em muitos casos. O filho pode impulsionar a governança corporativa, enquanto o pai pode cuidar das questões ambientais e sociais.
né? Esse movimento de sucessão familiar somado às demandas dos consumidores impulsiona o ESG no campo. E o produtor rural tem a ciência de que precisa atender esse movimento e de que terá um retorno financeiro consistente lá na frente. Acho que teve uma fala sua no outro episódio que é muito interessante, já que estamos falando, né, desse seu exemplo entre pai e filho, né? Você comentou que um produtor rural falou para você: eu implemento o ISD pelos meus filhos, né? Isso é muito importante perceber, né, para quem está nos acompanhando, que o ESG ele fala muito sobre o futuro, né? Não do que a gente está fazendo agora, mas o que a gente quer fazer daqui para frente. Vou citar como exemplo, um exemplo bem prático, a Abrapa, né? A Abrapa, né, que é a Associação dos Produtores de Algodão do Brasil, eles têm um selo de rastreabilidade para o algodão sustentável. Por que isso? Não sei se as pessoas têm essa compreensão, né, da cadeia do algodão. A gente sabe, né, que a camiseta vem do algodão, mas existem que as roupas em geral, né, vêm do algodão, né? O principal tecido usado no Brasil é o algodão quando não é sintético. Mas eu não sei se as pessoas ligam a cadeia do algodão com as roupas de fato e o descarte dessas roupas depois delas serem usadas. Isso acontece o quê, né? O descarte de roupa acaba trazendo poluição, tem uma série de questões ali. Então esse selo de rastreabilidade vem para trazer essa consciência de que existe uma cadeia produtiva consciente até o beneficiamento, até a venda da roupa. Aonde que vem a consciência da roupa em diante? É do consumidor. Que é um pouco aquilo que a gente falou também, né, no episódio anterior. A gente sabe que o consumidor tem essa exigência do produtor rural e a Abrapa é uma resposta, pelo menos no setor do algodão, para isso. Mas a gente espera também que os consumidores tenham tanta consciência quanto os produtores. Isso é um embate, né, Capela? É um embate de dois pontos de vista que estão se cruzando aí. Exatamente. A gente tem a questão muito da teoria e da prática, né? Isso ficou muito evidente, meu amigo, no estudo que a gente fez lá na ação estratégica, né? A gente trouxe aqui no primeiro episódio que a maior parte das empresas, 59% delas, priorizam as questões ESG. Ok. Indo para um outro cenário, a gente também perguntou se as empresas elas fazem ações, atividades para motivar a adesão dos seus colaboradores às práticas ESG. Sabe que número que a gente obteve? Que sim, para 53%. Ora, a gente tem 59% que priorizam as atividades ESG e 53% que impulsionam, que motivam a adesão dos colaboradores às práticas ESG. 59 menos 3, a gente tem um déficit de 6%. Como isso acontece? Como você prioriza as atividades ESG se você não incentiva que os seus colaboradores aderem às práticas ESG? E esses 6% foram para onde? É um cenário interessante para a gente analisar. Será que as empresas do agro realmente incentivam os colaboradores? Será que você, produtor rural, você, produtora rural, incentiva o seu colaborador a adotar as práticas ESG? Porque eu sei que você tem ciência e consciência da importância das práticas ESG. Mas será que o produtor rural motiva o seu colaborador lá de dentro da porteira a adotar e a entender as práticas ESG? Isso a gente precisa discutir. Porque da onde vem essa diferença de 6%? Né? O produtor rural, que é o empresário do campo, né, precisa motivar o seu colaborador a adotar as práticas ESG.
Porque não adianta o produtor, a produtora entender de ESG, priorizar, se de repente ele não incentiva a adoção às práticas ESG. E como que você incentiva? Através de um programa de treinamento, de capacitação, né? Pega o teu colaborador e mostra de fato o que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Precisa mostrar, né? Precisa capacitar. Eu sei que muitos capacitam, né? Talvez não seja o seu caso, meu amigo produtor. Talvez não seja o seu caso, minha amiga produtora. Eu sei que muitos valorizam o colaborador, valorizam o profissional que trabalha dentro da porteira. Mas e os produtores e as produtoras que não valorizam? Né? Tô aqui fazendo um apelo. Valorize cada vez mais o seu colaborador. Integre o seu colaborador dentro das práticas ESG, para que a gente tenha cada vez menos um descompasso entre a teoria e a prática. Exatamente, né? Eu acho que, assim, eu comentei, né? Essa segunda parte do debate vai mexer com emoções, vai ser um pouco mais espinhoso. E acho que isso é muito importante, Capela, porque, assim, tem muitas coisas que a gente acaba levando pela emoção, né? Ah, precisamos adotar ESG. Ok. E aí? E dali para frente? Tomou essa decisão, mas e dali para frente, né? O que vai significar a adoção ESG? Acho que essa questão de, né, divulgar mais, de incentivar mais, de propagação, né, é muito importante. No final do primeiro episódio a gente falou, né, precisaria ter um selo Embrapa para isso. E eu digo mais, né, poderia ter selos diversos de instituições de extensão rural mostrando, ó, estamos não só implementando, mas também ensinando a Perfeito. ter o ESG em todas as partes da cadeia do agro, até chegar à cidade e da cidade em diante. Por que eu digo isso? Porque também eu tive uma entrevista, né, muito tempo atrás, e houve um comentário sobre ESG bem isso, né? Você tem ali a preocupação dentro da porteira, a preocupação de logística, a preocupação de chegar na prateleira do supermercado. Você tem preocupações inúmeras para chegar no produtor rural e ver o lixo do produtor rural. Aliás, o lixo do consumidor final. Você já reparou no seu lixo? Eu já reparei no meu lixo. Você que acompanha, repara. Principalmente no lixo que fica na cozinha. Repara no lixo que está na sua cozinha. O quanto de matéria orgânica que está ali. O quanto de material que poderia ser reciclado está ali. Você está fazendo a separação? Você está fazendo, né, o destino correto daquilo ali? Acho que foi com relação à cápsula de café que me comentaram isso. Olha. Porque as pessoas tomam, né? Houve esse boom das cápsulas de café e chegou um momento que não tinha mais o que fazer. A cápsula de café é alumínio, é reciclável, mas as pessoas não davam o destino correto. E é um produto relativamente fácil de reciclar. É só você limpar, né, o alumínio ali do café. Pronto, tá? Dá para reciclar relativamente tranquilo. Então, repara no seu lixo da cozinha e veja, o ESG, né, no mercado consumidor começa no lixo da cozinha. E, enfim, Capela, onde a gente quer chegar com isso? Os consumidores pedem, mas não necessariamente fazem. Isso em âmbito caseiro, né, dentro do país. Imagina com outros países, Capela. Sim, tem um Temos choque embates, cultural, tem os choques. embates, exatamente. Excelente ponto de vista, porque não necessariamente você cobra algo que você pratica. Olha aí o descompasso, novamente, entre a teoria e a prática. Eu acho que quando a gente lida com ESG, a gente muitas vezes vai lidar com esse descompasso. Porque quem exige ESG do Brasil, muitas vezes não pratica. Muitas vezes o consumidor pode exigir origem, pode exigir produtos saudáveis, sustentáveis, e como você colocou bem,
Em casa é uma outra realidade. Mas, meu amigo, falar sobre ESG é o que você colocou. A gente lida com emoção. A gente lida com teoria versus prática. E a gente lida muito com aprendizado. Eu não culpo de nenhuma forma você, produtor rural, você, produtora rural, que ainda não fez uma ampla capacitação do seu profissional, do seu colaborador em relação a ESG. Por quê? Você está aprendendo, eu estou aprendendo, o Erickson está aprendendo sobre ESG, por isso que a gente está debatendo aqui, né? Mas o que a gente gosta de fazer é justamente uma reflexão, porque a reflexão leva à melhoria. Quando a gente fala sobre ESG, a gente fala de ambiental, social, de governança. Muita gente coloca. E cadê o fator econômico aí na equação? Tem gente que questiona. Tá errado questionar? Não, não tá errado questionar. Faz parte do aprendizado, da evolução. Um conceito que surgiu em 2004 e que, na minha opinião, tá evoluindo. Tá evoluindo, né? Tanto que a gente vê créditos verdes acontecendo. Tive aquela entrevista recente, né, com o pessoal do Itaú BBA, né, sobre liberar um montante lá para o Grupo Roncador, né? E foi uma entrevista interessante. Exatamente um dos pontos que a gente conversou muito foi essa questão, né, do embate, né, desse conflito entre os elos da cadeia. Você tem um produtor rural que investe muito, né, que sabe que tem que ser sustentável, muitas vezes adotando práticas sem saber, sem mensurar, enfim, essa questão da gente falou, que a gente comentou, né, no outro debate, em saber comunicar, né, em saber mostrar na prática o que ele está fazendo. Então, muitos adotam sem saber e, quando tem a consciência de adotar, não sabem como mostrar. Né? Isso é uma parte essencial que foi falado, né, tanto na nossa primeira parte, quanto nessa entrevista que eu tive com o Itaú BBA. A segunda parte é, né, ok, o produtor rural sabe, tem consciência, mensura, tem dados na mão, só que alguém precisa comprar isso, né? Essa economia precisa girar. Aí chega na mão dos investidores. Gente, não tem mistério. Quando você mexe com banco, qualquer crédito gerado, né, principalmente banco privado, alguém está comprando essa dívida. Né? Seja CDB, CDI, enfim. A carteira são inúmeros produtos que você pode investir lá no seu banco, comprando dívidas, CPRs, né, enfim, fazem parte, né, dessa compra e venda de dívidas que fazem, né, os financiamentos privados girarem. E a gente está, né, num momento em que os juros no Brasil é muito caro. A Selic aí está 10,5%. E quem é investidor sabe, né, a maior parte da carteira ali tem a Selic como base, CDB, CDI, Tesouro Direto, enfim. A Selic é a base da essência desses investimentos, né, desses financiamentos. E aí o investidor, ao ver um crédito verde com uma taxa abaixo, né, da Selic, não vai ter o interesse, né? Capela, aquela questão. Você vai deixar o seu dinheiro um tempo ali de stand-by num crédito verde de 7, 8% ao ano, ou você vai ali num Tesouro Direto, um CDB, que é 10, no mínimo 10,5% ao ano. Todo investidor vai ter aquela balançadinha ali. Ou seja, tem atritos econômicos acontecendo nessa cadeia. Com certeza, e eu acho que sempre vai ter, meu amigo. Porque o investidor, ele precisa, para investir num crédito verde, né, ser adepto às questões sustentáveis. Ele precisa enxergar que a questão sustentável é prioritária. Se não, ele começa a fazer diversas comparações, né? Se ele pensar somente na questão econômica, ele começa a fazer diversas comparações que vão tornar inviável a investida em crédito verde. Isso ocorre, por exemplo, na questão de investimento a startups do agronegócio. Eu converso com muitos
empresários que abriram startups, principalmente relacionadas à agricultura de precisão, que me relatam e falam, Capela, quando eu chego no investidor para investir na minha startup, ele compara o investimento na minha startup com o investimento na compra de um terreno e valorização de um terreno, até o investimento na abertura de uma franquia de um fast food. Então, opa! Né? Para ele investir na startup, ele precisa acreditar na questão da agricultura de precisão, ele precisa entender o agronegócio, precisa priorizar isso. Porque senão vai dar esse choque, como tem esse choque aí, por exemplo, de um investimento financeiro versus um crédito verde. Tem na questão de startups do agro, startups versus terreno versus investimento em uma franquia de fast food. Né? A gente precisa entender qual o propósito desse investidor, qual é a essência dele. A essência está conectada ao agronegócio, está conectada à sustentabilidade ou está conectada a somente ganhar dinheiro? Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Porque se está conectado a somente ganhar dinheiro, ele vai abrir lá uma franquia de fast food, vai investir numa aplicação financeira, ele não vai querer saber de crédito e não vai querer saber de startup. Mas, qual a contribuição desse investidor, né, para a sociedade? Seja através de um investimento numa startup que vai desenvolver, por exemplo, um controle biológico e um alimento mais saudável de qualidade, ou seja, o investimento em crédito verde. Então, esses dilemas, eles são importantes até para a gente conscientizar os investidores de que ao investir no agronegócio, você está investindo no segmento que alimenta o mundo. Acho que é importante deixar isso, né? Porque parece que a gente está falando de algo que é ultra negativo, né? Nossa, estamos pesando aqui sobre os investidores, mas acho que o ponto é isso, né? Da conscientização, acho que é a palavra-chave, porque na verdade isso que a gente está debatendo aqui é o seguinte: apesar desses atritos entre essas duas esferas, o Brasil tem tomado um rumo da oportunidade, né? Por mais desafios, né, que o mercado de crédito verde esteja enfrentando, as ações acontecem. A gente comentou também, né? Algumas dessas ações vêm por parte dos próprios produtores rurais, a exemplo de plantio direto, a exemplo dos biológicos, a exemplo de agricultura regenerativa, integrações, enfim, exemplos infinitos de decisão própria do produtor rural que depois foi se mobilizando Perfeito. Em coisas maiores. Esse movimento do crédito verde aparentemente já está se mostrando que vai ser algo nesse sentido. Um incentivo de empresas privadas, mas interesses de produtores rurais, e quando esse interesse chegar a um ponto, os investidores, mesmo fazendo essa análise, tipo, opa, será que eu vou aqui? Será que eu vou ali? O movimento, ele cria uma força tão grande que as startups aconteceu isso, né? Você cria um ecossistema tão grande, tão fortalecido, que não tem como escapar muito daquela situação. O investidor vai, de uma forma ou outra, olhar ali, né? Exatamente. Falando em startup, eu tive recentemente lá visitando o Parque Tecnológico de Piracicaba. É impressionante, meu amigo, a estrutura que eles têm lá. O nosso Vale do Silício. Exatamente. E lá não é só solução para cana. O Parque Tecnológico de Piracicaba não é só cana. Tem laboratório que analisa a amostragem de leite. Você tem diversas soluções interessantíssimas. Tem inclusive lá uma startup que participou de um programa da NASA. Olha que maravilha. Então, assim, nós temos aqui no Brasil diversas iniciativas que fortalecem o agro, que criam esse ecossistema que você sinalizou e que beneficiam tanto o produtor rural quanto a sociedade.
E isso que é importante deixar sinalizado, que a gente está seguindo o caminho da oportunidade, porque assim, isso se resulta nas narrativas, né, campo versus cidade, mas que são mais integradas do que vocês pensam, né? Eu acho que esse debate de tipo quem está errado não leva muito a algum lugar. A gente vai ficar sempre derrapando. Não, a culpa é da cidade, a culpa é do campo, a culpa é da cidade, a culpa é do campo. Eu acho que esse caminho da oportunidade ele é muito mais benéfico, né? Ver onde estão as oportunidades, né? A gente está falando de investidor. O investidor normalmente vai estar na cidade, né? Ver onde estão essas oportunidades, ver o que a gente está fazendo. Isso de forma tanto em casa quanto no mercado internacional. Se a gente aprender a fazer isso em casa, o mercado internacional vem ali, né, a contratempo, né, um caminho um pouco mais longo, mas se a gente aprender o caminho dentro da nossa casa, a gente aprende a trilhar lá fora, né? Com a chancela da Embrapa. É, com a chancela da Embrapa, mais uma vez. Só que esse caminho lá fora, ele é mais longo por quê, Capela? Meu amigo. Lá fora nós temos algumas questões, né? Difíceis em alguns aspectos, até espinhosas, em alguns aspectos ideológicas. O fato é que assim, o Brasil é um país extraordinário em termos de produção, né? Nós temos a tropicalidade, nós temos 3 safras, nós temos diversas incidências de pragas, doenças, ok, que são cada vez mais controladas, né, com o controle biológico. E conversando com um amigo meu, olha que interessante, ele me falou que tem empresas que estão escaneando o RNA do psilídeo para ver se conseguem combater o greening na laranja. Olha que fantástico. Olha onde o Brasil está indo. Olha que coisa maravilhosa. Lá fora, e eu pesquisei, analisei, a gente não tem esse aspecto produtivo que o Brasil tem aqui. E a gente não tem essa tecnologia em diversos aspectos que a gente tem aqui. Porque não é só controle biológico, você tem agricultura de precisão, você tem as integrações, né, que através de uma governança corporativa eficaz você melhora a gestão, né? O Brasil no agronegócio é um exemplo para o mundo. Só que incomoda você ficar olhando e aplaudindo o Brasil, né? Incomoda em vários aspectos. Por quê? O que eu vou fazer com o meu produtor rural aqui da Europa? Será que ele tem condições de competir com o produtor rural brasileiro? Não tem. Será que eu tenho terra e eu tenho clima tão favorável quanto o Brasil? Não tem. O que eu faço lá na Europa para tentar minimamente ter a mesma oportunidade que o Brasil tem? Na Europa eu tenho que criar dispositivos. Eu tenho que buscar alternativas para minimamente tentar ter as mesmas oportunidades que o produtor rural brasileiro, que é o guerreiro do campo, que busca diversas alternativas, que tem solo, que tem recursos naturais, que preserva o meio ambiente, mesmo o pessoal lá fora achando que não. O nosso produtor preserva o meio ambiente. Então lá fora eles precisam criar dispositivos e alternativas para tentar igualar. E muitas vezes esses dispositivos são acompanhados de discursos com o objetivo de tentar igualar as oportunidades. É isso que acontece lá fora.
É exatamente isso que eu vejo também. Eu tive uma oportunidade recente, né, de ter uma imersão com, né, esse ponto de vista europeu, né, do mundo. E é interessante, assim, eu entendo, né, depois dessa imersão que eu tive, eu entendo a forma deles pensarem, eu entendo. Existe a narrativa? Existe, né? Tipo, as narrativas governamentais existem. Mas o povo, eles acreditam, né, que essa é a melhor opção. Né? Eles acreditam que a melhor opção é, né, o ponto de vista europeu, de fato. Mas é um ponto de vista restritivo, né? Eles não podem usar qualquer tipo de produto, eles não podem usar a fazenda como bem entender. Tem produtor rural lá que praticamente é pago para não produzir nada, né? Tem que deixar o solo parado. Enfim, é muito. É exatamente o oposto, né? Já que a gente comentou, né? O Brasil tem as oportunidades e lá tem as restrições. Acho que vai nessa linha que você comentou, né? Vão se criando restrições para tentar igualar. Mas de que forma eles querem igualar isso? Porque o sistema, por exemplo, o sistema de medição de poluentes, né? O sistema de medição de poluentes foi criado lá. Um deles, né? Tem um que é nos Estados Unidos também. Mas o sistema de medição de poluentes para carro, máquinas agrícolas, enfim, foi criado lá, nos motores europeus de Tier 3, Tier 4, enfim. E aí a gente tem que se adequar. Tá vendo que o processo da ciência de lá tem que ser adequado aqui. É esse sentido que você está falando, né? Você tenta restringir para tentar igualar. Mas isso não necessariamente é o justo, né, Capela? Exatamente. É complicado, né? Porque a produção de alimento é uma produção global. Uma decisão na Europa afeta diversos países e vai afetar o produtor rural brasileiro, né? Os discursos e as práticas, muitas vezes, eles são impactantes, mas não são justos dentro do processo produtivo. Então, você tem um produtor rural brasileiro que pratica ESG, que faz lá o seu plantio direto, que faz a sua agricultura regenerativa há anos. Portanto, ele é ESG. Ele só não sabe mostrar ou não mostra por algum motivo. E ele acaba sendo prejudicado por não mostrar. Ou ele acaba sendo prejudicado porque, de repente, rotulam que a agricultura regenerativa não é ESG, que plantio direto não é ESG, mas é. É cientificamente comprovado. E aqui não é achismo. Estudos comprovam a eficácia do plantio direto, a eficácia da agricultura regenerativa em relação aos pilares ambientais, sociais e de governança. Então, assim, precisa se tomar muito cuidado, meu amigo, com esses discursos externos que muitas vezes acabam prejudicando o agronegócio brasileiro. Porque o agronegócio brasileiro é sustentável. Eu acho que o grande ponto é a gente se posicionar melhor através de uma comunicação mais assertiva e eficaz, né? Tem a questão do desmatamento que tanto se prega lá fora. O que o agro brasileiro faz em termos de campanha, em termos de publicidade, em termos de marketing para falar: eu não desmato. Quem desmata é um grileiro. E em muitos aspectos, o que falta ao agro é uma questão de posicionamento. Vamos nos posicionar e falar: opa, não desmatamos, e vamos justificar e comprovar. Quando surgir alguma outra inverdade, vamos nos posicionar. E sempre se posicionar cada vez mais lá fora, né? É aquela questão, né? Eu comecei no agro em 2004, né?
Coincidentemente, no mesmo ano que surgiu aí o conceito ESG, né? E de lá para cá evoluiu demais a comunicação dentro do agronegócio. Antes, produtores, empresas achavam que investir em marketing era gastar dinheiro. Hoje já enxergam como um investimento. Mudou demais. Mas ainda precisa evoluir. A nossa comunicação precisa ser mais assertiva para o exterior e para a sociedade em geral. Porque de forma geral, Capela, de acordo com isso que você está falando, eu acho que quem tem a perder, na verdade, não é o produtor rural brasileiro, sabe? Com relação a oportunidades e tal, porque assim, não dá para negar, né? Quando você tem estudos, quando você tem fatos, quando você tem aquela transparência que a gente comentou, não tem contra fatos, não há argumentos, né? Por mais narrativas que existam, não tem como você barrar um fato, né? Uma coisa concreta com base científica. Quem tem a perder, na verdade, são os produtores lá da própria Europa. E eu digo isso por quê? Porque eles também não estão felizes, né? A gente viu esses protestos recentes, né? Foram vários protestos acontecendo ao mesmo tempo. Um é pelo Green Deal, né? Que tenta restringir cada vez mais. Ou seja, é esse processo da restrição. E o outro, aí entra a parte, né, do protecionismo, né, que eles querem tentar barrar um acordo aí entre o Mercosul e a União Europeia. Tá vendo como as duas coisas se contradizem entre elas mesmo, né? A própria Europa é contraditória. Por um lado, você tem o protecionismo tentando barrar o Mercosul, e por outro lado, você tem um Green Deal barrando os próprios produtores rurais europeus. Teoria versus prática. Entende? Entende como eles estão numa situação muito mais complicada e caótica do que a gente. Por isso que eu falo, eu não tiro a razão, né? Eu não acho que a culpa é do europeu e o europeu achar que a culpa é do brasileiro. Eu acho que são pontos de vista diferentes, mas que eles não estão satisfeitos, não estão. E, na verdade, Capela, o que está por trás de tudo isso é segurança alimentar versus boas práticas ambientais, né? São dois grandes universos em conflito que daria para conciliar. Daria, cara. Daria para você ter mais produtividade, daria para você respeitar o meio ambiente, daria para você ser tão produtivo e sem esquecer em nenhum momento de melhores práticas, né? Questões ambientais. Mas será que a gente não está caminhando para ir para um consenso aí de boas práticas com controle biológico? No Brasil, sim. No Brasil, sim. Tipo, eu tenho certeza que o Brasil... Eu acho que está caminhando, tá caminhando, sim. Eu acho que quem está batendo cabeça nessa história é a própria Europa, por essa questão. Você tem o Green Deal de um lado e do outro você tem protecionismo. São duas questões que não dá para implementar os dois ao mesmo tempo. Por mais que dentro da Europa tenha países muito produtivos, como Holanda, França, enfim, se eles se fecharem dessa forma, tipo, se fecha para o mundo e restringe eles próprios, eles não conseguem. Não conseguem, Capela. Não conseguem. É só ver, né? A Rússia percebeu isso, né? Nesse meio tempo e fechou ali a torneira do gás. O que os europeus foram fazer? O resto de floresta que tem vira carvão. O resto de floresta que tem vira carvão. E aí, mais uma vez, né? Não tem narrativa que supere a fome. Não tem narrativa que supere a falta de recurso. O frio. O frio europeu é complicadíssimo. Tem que esquentar o povo, né? Você tem que estar na sua casa e não sentir aquele frio de menos tantos graus. Não dá, Capela. É um discurso tão contraditório que em algum momento ele se perde. A questão mais recente dos carros. Carros elétricos, é o futuro e não sei o que. Até perceber que, opa, aonde que está sendo? Né, peraí, carro elétrico tem bateria, né? Carrega, né? E a bateria é feita de lítio, é feita de metal pesado. Até que ponto é sustentável? Entendeu? A Europa entra nessas contradições
que eu não vejo o Brasil cometendo, né? Pelo menos até recentemente, né? O que me preocupa, falando em Brasil, são alguns movimentos internos, né? Como, por exemplo, uma segunda-feira sem carne, que, na minha opinião, é um desserviço e um despropósito, né? Porque você tá rotulando que segunda-feira você não pode comer carne, né? Você tem que dar a opção pro consumidor consumir o que ele quer, no dia que ele quer, da forma que ele quer e o que ele tem vontade. E não rotular, né? Eu vejo que no Brasil, infelizmente, a gente tem essas iniciativas, né? Em vez de criar uma campanha contra a fome, me criam uma campanha segunda-feira sem carne, né? Parece que é o Brasil indo contra ele mesmo, né? Exatamente. Isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer aqui no Brasil o que acontece, né, lá na Europa. Acho que a gente tem um pensamento... Se você for ver de forma geral, o nosso pensamento econômico e de incentivo, ele é relativamente mais próximo dos Estados Unidos, né, que é mais liberal, tal, do que do europeu, que é mais restritivo, né? Assim, claro, temos as narrativas internas acontecendo, temos os embates, mas de forma geral, pelo menos dentro do agro, a gente vê muito mais o pessoal aberto, sim, o pessoal aberto em adotar, né, novas tecnologias e ser mais produtivo do que permitir uma restrição ou ter esse pensamento de tipo, ou isso ou aquilo e pronto, acabou. Eu acho que para a gente resumir, né, e chegar, né, numa conclusão da nossa conversa, é isso. É mostrar de uma forma integrada, né, e de forma transparente essa comunicação que ainda falta. Exato. Mas não de forma combativa, mas é aquilo que a gente falou, né? Forma muito mais educativa, para elucidar questões, né? Exatamente. E levar da porteira para fora aquilo que a gente faz na porteira para dentro. Acho que para a gente trazer uma conclusão para nossa conversa é isso, né, Capela? Não, exatamente. Eu acho que quando a gente convida a sociedade e a comunidade para participar do dia a dia do produtor, do dia a dia do agronegócio, nossa, a aceitação é fantástica, né? Eu comecei no agro em 2004, não conhecia nada. Sou de São Paulo, capital. Trabalhava com cinema antes, meu amigo. E aí, procurando emprego, caí numa agência de publicidade que atendia algumas contas de agronegócio, né? Era um silo bolsa, que eu nem sabia o que era silo tradicional, além do mais silo bolsa. Era pulverizador de 4.000 litros, trator e tal. Tive a oportunidade de conhecer. Me apaixonei pelo agronegócio. Hoje eu sou um apaixonado pelo agronegócio. Por que a gente não mostra o universo do agro para os consumidores finais aí, que são os nossos clientes? Né? Desenvolver programas, desenvolver iniciativas, né? Não vou sugerir para a Embrapa, porque a gente já sugeriu o ESG. Né? Também não vou ficar sugerindo tudo aqui para a Embrapa. Mas assim, alguém tem que assumir isso. E criar aí um programa. Aí, pode ser um mapa, pronto, vou sugerir para outra pessoa. Agora, criar um programa para aproximar o campo da cidade com eficácia e amplitude. Né? Eu acho que essa aproximação é muito importante. Porque aí a gente consegue divulgar os valores do produtor rural, os valores da produção, né? A sacola lá de Portugal. Tradição, confiança, família. Isso representa ou não representa o nosso agronegócio? Você que está aí acompanhando a gente. Família, sucessão familiar, tradição, até remete à agricultura regenerativa, que há anos se faz. Né? Representa ou não representa o nosso agronegócio? E a confiança? Claro. São valores do nosso agro, meu amigo. O que a gente precisa fazer é mostrar mais. De total acordo. Vamos dominar a Faria Lima.
Vamos dominar Copacabana, a Baía de Todos os Santos, enfim, todos os, né, os cartões postais aí das grandes cidades. O agro tem que estar lá, tem que estar presente. Na Faria Lima eu vi, né, um case de comunicação recente, né, em telões lá na Faria Lima. É isso. Vamos ir nesses cartões postais do mercado financeiro, cartões postais do turismo. A gente tem que estar mais presente lá, se comunicar de forma mais eficiente nesses lugares. Que dentro do agro a gente já sabe, né? Tem cidades inteiras que surgiram no agro, né? Mato Grosso é um estado que surgiu praticamente por causa do agro. Então a gente sabe, dentro do agro a gente sabe a importância que a gente tem. Agora a gente tem que entrar aí, nos cartões postais. Com certeza. Das cidades. E lembrei agora, meu amigo, um outro estudo que a gente fez lá na Ação Estratégica sobre sucessão familiar, né? Nosso futuro e, em muitos casos, o presente, né? 73% dos produtores rurais estão passando ou passaram aí nos últimos anos por sucessão familiar. Então indica aí um processo de continuidade muito forte no nosso agronegócio. E um detalhe, a maior parte dos produtores rurais ampliou o investimento em marketing. Opa, sucessão familiar e marketing caminhando juntos? Eu acho que está aí um ponto que a gente vai ver muito lá na frente, uma comunicação cada vez mais assertiva. E com os sucessores entendendo as cidades, porque eles vão estudar na cidade e volta. Exatamente. O futuro é próspero, A gente trouxe um debate mais emotivo, né? Emoções afloradas aqui, quando a gente mexe no nosso doce, né? Com relação à Europa, essas questões, a gente azeda um pouquinho. Mas o futuro é próspero, Capela. Acho que aí a gente chega num ponto comum, né? Com certeza, com certeza. O nosso agronegócio, ele é vibrante, ele é emocionante, e eu só tenho que agradecer, meu amigo, a oportunidade de diariamente trabalhar com agronegócio. Eu, um cara de São Paulo, capital, que tinha provavelmente tudo para não trabalhar com agronegócio, e fui agraciado com essa oportunidade de trabalhar com agronegócio, e depois eu me apaixonei. E tô aqui apaixonado pelo agronegócio. E eu acredito que se a gente conseguir fazer uma comunicação eficaz, nós teremos muitos outros apaixonados pelo nosso agronegócio. Que é isso que eu desejo cada vez mais. Bom, com essas palavras a gente finaliza. Eu também, né, um caipira de Campinas aqui, né, uma cidade muito urbanizada, também me apaixonei pelo agro. A gente tem uma história parecida. Tem um outro podcast nosso lá atrás que a gente conta nossas histórias. É verdade. Vai lá buscar. Então, com essas últimas palavras, a gente finaliza, né, o nosso especial sobre ISD aqui no nosso podcast. Lembrando mais uma vez, né, de lembrar vocês de seguirem aqui o nosso canal, né, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para que cada vez também, comenta, né? Seja engajado no canal aqui para a gente chegar cada vez mais longe. Estamos quase com 100 mil inscritos aí no canal. Vamos passar a meta logo, logo. Ó, e uma dica, que agora eu me empolguei. Uma dica, pega esse vídeo e compartilha em grupos de WhatsApp e Telegram e ajude aí o canal do Notícias Agrícolas a crescer cada vez mais. E o próximo debate com a Embrapa, selo internacional ISD. É isso aí, meu amigo. Obrigado, Capela, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado a Notícias Agrícolas. Obrigado a você, meu amigo produtor. A você, minha amiga produtora rural, que nos acompanhou aqui nesses 2 episódios. E se você entrou aqui nesse episódio, resgate aí o primeiro, que tem muito conteúdo bom. Obrigado a todos. Vamos juntos com a força do nosso agronegócio. Obrigado. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. A gente se vê num próximo podcast. Um abraço.